Nesse vídeo aqui eu vou te explicar os capítulos 4, 5 e 6 do Evangelho de Marcos. Afinal, no último vídeo eu te expliquei a introdução de Marcos e os capítulos 1, 2 e 3. Então, se você não assistiu o último vídeo, corre lá rapidinho, assiste. E esse aqui vai fazer muito mais sentido para você. E eu também terminei o vídeo falando do meu novo livro, que eu estaria lançando em breve. E olha ele aqui! Acabou de chegar, acabei de lançar Jesus e João contra Herodes, até onde você está disposto a ir. Olha que beleza, gente, na moral, eu estou muito orgulhoso desse livro. Ele é todo contado de forma não cronológica, sobrepondo as histórias, um drama político. Link aqui rapidinho para você adquirir o seu. Eu garanto que você pode assistir todos os meus vídeos, que você não vai ter a profundidade da compreensão do texto que eu trago nesse livro aqui. Na descrição do vídeo está o link para você comprar e tem um cupom para você ganhar 30% de desconto no meu próprio livro. Eu estou viajando no Brasil lançando meu livro. Já estive em Goiânia, Brasília, então dá uma olhadinha aí na descrição, porque eu posso estar perto de você nos próximos dias. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho de Marcos, que na minha opinião é o melhor dos 4 evangelhos. Até porque é o mais curto também, mais rápido de ler. O Evangelho de Marcos começa com algo que não é muito comum no Evangelho de Marcos, que é uma parábola. Lembra que eu falei que o Evangelho de Marcos ele é mais direto ao ponto, não tem genealogia, não tem nascimento de Jesus, não tem de onde Jesus veio. Jesus já começa ali sendo batizado, pautorando. Então Marcos também não se detém muito em parábolas, em pregações, em sermões. É mais a dinâmica da vida de Jesus mesmo. Por isso que é legal entender essa parábola, porque no Evangelho completo são apenas 7 parábolas. E 2 delas estão presentes aqui no capítulo 4, que nós estamos vendo agora. É a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda. E isso já diz muito sobre Jesus, né? Porque eu sei que você só consegue pensar Jesus como Deus, aquela coisa toda. Mas, pô, a gente está falando de um cara que está fazendo uns ensinamentos. E você tem ali, na perspectiva do Marcos, o primeiro e o segundo ensinamento dele, através de parábolas. E o conteúdo dessas parábolas é a agricultura. Afinal, Jesus era um campesino. A região de Nazaré, ao contrário do que o arqueólogo dos evangélicos aí, Rodrigo Silva, junto com o primo rico, ficou dizendo aí que Jesus era rico, porque era carpinteiro e ganhava muito dinheiro. Você não viu ele falando essa merda? Não, tem aqui no meu canal esse vídeo eu reagindo a essa escrotice que esse arqueólogo aí falou. Jesus era de Nazaré, a região de campesinos, eles eram camponeses. E sim, Jesus era chamado de tecton, um construtor. Então podemos entender que Jesus trabalhava de 2 formas, né? Afinal, antigamente, nós não tínhamos essa divisão de tarefas, né? As pessoas tinham que se virar elas mesmas para fazer de tudo um pouco. Então Jesus era um agricultor, afinal todos os nazarenos eram os agricultores, eles que plantavam tudo o que era distribuído, inclusive, para parte de toda a região. Mas Jesus também era chamado de tecton, um construtor, para ser mais específico, um construtor que manuseia pedra. Então, muito provavelmente, José, que não era de Nazaré, veio de outra aldeia, uma aldeia de tectons, de construtores, e ensinou o seu ofício ao seu filho. Jesus, então, era um agricultor que ajudava os seus conterrâneos a construírem as suas casas, que em Nazaré nós estamos falando basicamente de cavernas esculpidas na rocha. A fala de Jesus, os ensinamentos de Jesus deixam muito claro, né, os seus saberes. Ele fala o tempo todo sobre a agricultura, assim como aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, com 2 parábolas, uma falando sobre terra e outra falando sobre semente. E em outros momentos, Jesus mostra os seus saberes de tecton, quando ele fala que um homem edifica a sua casa sobre a rocha, quando ele fala que ele iria edificar, construir a sua eclésia. Depois de ensinar as multidões com parábolas, ele decide atravessar para o outro lado do mar, né, que na verdade era um lago. E aí ele entra com ali os seus amigos no barco e atravessa no meio de uma tempestade. E é aí que tem aquele momento que nós conhecemos que Jesus acalma uma tempestade. Ele está dormindo ali no porão do barco e a galera lá em cima maluca porque ia morrer. Jesus sai, dá um assovio, acalma a tempestade e todo mundo fica admirado. Entendendo a sequência do texto agora, onde Jesus vai lidar com os gadarenos, nós podemos compreender que nós estamos entrando aqui numa parte do texto que faz analogias sobre os enfrentamentos de Jesus. Sim, Jesus enfrenta essa tempestade, Jesus vai enfrentar os gadarenos, que daqui a pouco eu vou te explicar, e ali na frente Jesus vai enfrentar
uma espécie de milícia dentro do templo judaico. Então entenda, o texto vai começar a caminhar agora a mostrar todos esses enfrentamentos que Jesus vai passar e vencer. E o primeiro dele é tido como uma tempestade no mar, uma grande dificuldade, onde ele e os seus discípulos passaram. Atravessando então esse mar, ele chega então nessa região de Gadara. Eu não vou me deter muito, porque eu tenho um vídeo completo sobre isso que você pode olhar aqui na descrição, onde eu explico com detalhes toda essa questão de Gadara. Mas de forma resumida, o que eu explico no vídeo é que o que Jesus enfrenta aqui não são endemoniados. Essa ideia de endemoniado, inclusive, nem existia. A palavra ali é legião. E legião, naquela época, só significava uma coisa, que eram os legionários romanos. Inclusive a 10ª Legião Fretense, a mesma legião romana que destruiu o templo judaico em 74 depois de Cristo, tinha uma insígnia, o broche com o seu animal, o seu mascote. E adivinha só que mascote era esse? O porco. Bom, lá no meu vídeo eu explico tudo, mas sim, o que Jesus enfrenta aqui é uma legião romana que estava sobre a região de Gadara. A pergunta é, se não foi então endemoniado que Jesus enfrentou, como é que ele teria mandado embora aqueles porcos, aqueles legionários pelo mar? Afinal, a legião fretense é a legião que vinha por frotas, vinha pelo mar. Jesus manda a legião embora exatamente pelo lugar que ela veio. Mas como é que Jesus fez isso? Com pau, com pedra, com um chicote igual no templo? Jesus enfrenta uma legião romana de mais de 5.000 soldados. Como? Bom, o Evangelho de Marcos não traz esta pista, mas utilizando os outros evangelhos, eu mostro exatamente o que Jesus faz para enfrentar essa legião. E isso está tudo explicado no meu livro. Assim que Jesus acaba ali o serviço dele em Gadara, ele vai para uma outra região. E é ali que ele encontra o Jairo, não é meu pai não, tá? O Jairo, que tinha ali uma filha, que a galera acha que chamava Talita, né? Porque Jesus fala, Talita cumi. Eu não vou explicar essa merda não, se você não sabe do que eu tô falando, é melhor assim. Mas não, a menina não chamava Talita, mas diz que esse Jairo tinha uma filha de 12 anos e que ela tinha ali acabado de morrer. Ao mesmo tempo, Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, que diz o texto que há 12 anos ela tinha aquele problema no seu útero. O que você precisa entender é que a menina, ali dos 12 para 13 anos, estava se tornando uma mulher. A partir daquele momento, inclusive, ela já poderia se casar e iniciar a sua vida sexual. Mas o texto mostra o pai chamando ela de menininha, de nenê, quando na verdade já se tratava para aquela sociedade de uma mulher. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma mulher que há 12 anos estava com o seu útero enfermo. E você sabe que a mulher, quando estava nos dias de fluxo de sangue, no caso dessa mulher há 12 anos, ela era tipo uma amaldiçoada. Ninguém tocava nessa mulher. O trabalho de Jesus aqui, esse enfrentamento de Jesus agora, fala sobre Jesus e as questões das mulheres. Ao mesmo tempo que ele cura uma mulher em público, deixando ela tocar nele, e ao invés dele ficar impuro, é ele que purifica aquela mulher. E Jesus vai e ressuscita a menina, que também já era uma mulher para aquela sociedade. E é assim que termina o capítulo 5, Jesus curando as duas mulheres. O capítulo 6 começa com Jesus indo visitar sua família. Lembra lá no começo que a família já tinha se estranhado com Jesus, falaram que ele estava maluco, queria amarrar Jesus? Pois é, Jesus volta a Nazaré e agora ele não é só um mal recepcionado pela própria família, mas por todos os vizinhos. Diz o texto que Nazaré não recebeu bem Jesus. E mais uma vez eu preciso falar sobre o meu livro, porque aqui eu explico tudo o que aconteceu nos últimos anos, que faz com que Nazaré tivesse medo do que Jesus estava fazendo. Mas a pista está aqui no versículo 14 desse capítulo 6, que eu leio para vocês, que é o seguinte, ó: o rei Herodes ouviu falar dele, com efeito seu nome se tornara célebre, e diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos. Sim, aqui João Batista já havia sido executado. Daqui a pouco eu explico. Mas entenda, quando Jesus está em Nazaré, e Nazaré mal recebe Jesus, o texto já diz que Herodes estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Lembra que Herodes tentou matar Jesus assim que ele nasceu. Não é o mesmo Herodes, é o filho dele. Mas desde que Jesus e João nasceram, essa perseguição dos Herodes estavam sobre eles. Quando Herodes mandou matar todas as crianças, você acha que isso não estava na mente das pessoas?
Você acha que a região de Nazaré não tinha essas lembranças do que havia acontecido há pouco tempo? Então é óbvio, quando Jesus volta a Nazaré e todo mundo sabia que Herodes estava procurando ele, o pessoal fica com medo daquilo acontecer tudo novamente, com medo daquele terror chamado Herodes. Então Jesus se retira de Nazaré e agora tem a tal missão dos 12, quando Jesus de fato chama os 12 e dá uma missão específica para eles fazerem em toda a região. Afinal, agora Jesus definitivamente não mora mais em Nazaré. Aqui vale a lembrança que, obviamente, Jesus não andava com 12 homens, né? O número 12 era muito expressivo para aquela cultura. E diz o texto também que Jesus era financiado e andava com mulheres, inclusive a nome das mulheres, né? Joana, Susana. Jesus tinha um grupo de pessoas, homens e mulheres, que estavam com ele o tempo todo. Agora sim podemos falar sobre a execução de João Batista, que cronologicamente já havia acontecido aqui, só que apenas aqui é explicado o que aconteceu. E talvez você lembre, né? João Batista denunciou que Herodes estava tendo um caso com Herodias. Olha, eu não sei quem te ensinou essa merda, mas é mentira. Herodes e Herodias eram casados. Eles até eram cunhados, sim, só que eles eram casados. O que estava acontecendo ali era um incesto. Sim, a casa de Herodes era mais animada do que a casa da Flor de Lis. Afinal, a cultura ali de Herodes, os edomitas, não tinha problema nenhum com o incesto. Então a pergunta é, por que eles teriam aprisionado e executado João Batista por denunciar que eles estavam fazendo algo que era completamente natural para eles? Tem coisa aí, tem coisa. E infelizmente eu tenho que dizer que eu mostro tudo isso no meu livro. Fazer o quê? Bom, o que você precisa saber e o que o texto de Marcos mostra é que João Batista é executado de forma cruel e sádica. Inclusive tem os seus restos mortais expostos, né, para todos verem. Diz o texto que Jesus ficou sabendo disso. E obviamente eu imagino Jesus vendo essa imagem, né, a imagem dos restos mortais do seu primo e melhor amigo. Ele fica tão mal, tão destruído, que ele se retira para o deserto. Talvez ele volte querendo ir lá para a comunidade de Qumran, onde ele teve momentos a sós com seu primo. Mas diz o texto que quando ele estava indo para o deserto, uma grande multidão o cercou novamente e ele teve compaixão. A palavra ali, compaixão, quer dizer vísceras. É como se Jesus tivesse de estômago embrulhado. Talvez Jesus, no pior momento da sua vida, ao se deparar agora com uma grande multidão que precisava dele, Jesus passou mal, Jesus vomitou, mas mesmo assim se recompôs e atendeu aquela multidão. E diz o texto agora que houve a multiplicação dos pães. Que a palavra multiplicação só aparece no subtítulo. O texto não fala em nenhum momento de multiplicação, fala de distribuição. Também não vou entrar nos méritos, porque eu tenho um vídeo explicando só esse texto, mas deixa muito claro ali que o que houve de fato não foi um milagre, e sim uma melhor distribuição. Quando Jesus pergunta quantos pães temos, a resposta é 7. 7 para a cultura dos hebreus é um número incontável, por isso que é um número atribuído a Deus. Quantos pães tem numa multidão de 10.000 pessoas? 10.000 pessoas que vieram até o deserto com seus filhos, e é óbvio que cada um trouxe a sua comida. Até porque se cada um não tivesse de fato trazido algo, de onde apareceriam os 12 cestos? Ah, claro, assiste um outro vídeo lá que você vai compreender tudo. Ou compra o meu livro que eu explico lá também. Mas, de fato, o que acontece ali é uma distribuição. Jesus, no pior momento da sua vida, ainda inspira as pessoas a dividirem aquilo que elas tinham com quem realmente precisava. E o capítulo 6 vai fechando esse momento de enfrentamentos de Jesus e fecha esse ciclo com Jesus caminhando sobre as águas. Olha só, ali no começo houve uma dificuldade, houve uma tempestade. Jesus atravessa a tempestade, inclusive acalma a tempestade. Ele vai para a região de Gadara, ele faz a multiplicação dos pães e agora encerra-se esse ciclo mostrando Jesus caminhando sobre as águas, Jesus resolvendo e passando por tudo isso. E o final do capítulo 6 diz que Jesus chega a um povoado chamado Genezaré. E ali o texto é maravilhoso, porque parece que Jesus já havia inspirado tanto as pessoas que ao chegar em Genezaré, aquele método de distribuição que Jesus havia ensinado na multiplicação, olha, vamos dividir o que a gente tem, vamos se organizar, vamos se separar em grupos de 100 e de 50, que aí dá para todo mundo. Quando Jesus chega em Genezaré,
Diz o texto que aquela comunidade se organizou de tal forma que todo mundo se ajudou e trouxeram todos os necessitados até uma praça pública para que Jesus tivesse acesso a todos. E assim encerra o capítulo 4, 5 e 6, já fazendo uma inversão de chave de um Jesus milagreiro para um Jesus inspirador. E assim encerra o vídeo de hoje, mais uma vez lembrando do meu livro, que eu explico tudo isso e mais um pouco pela editora Vozes, a maior editora de teologia do Brasil. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então faça isso agora, porque eu preciso de você. É a única coisa que eu te peço. Se inscreve, deixa o like, pega esse link e envia para alguém, talvez num grupo de WhatsApp. Pô, compra o meu livro aí que vai dar mó moral. Tem um cupom para você ter 30% e quem sabe comprar 2 e dar um de presente para aquela pessoa que você acha que tem salvação. Beleza? Tamo junto? Combinado? Então que Deus nos abençoe e que o Espírito e a força revolucionária de Jesus inspirem a sua vida.